Boa noite a todos. Hoje nós estamos reunidos aqui para dar continuidade a mais uma série chamando Divulgando Meixo Sama, né? E hoje ela é o oitavo livreto. Já fizemos 7, né? E esse é o 8º. Nessa série já divulgamos Meixo Sama nas suas abordagens polêmicas, como a tolice do controle da natalidade, faculdade da cultura paradisíaca, judeus, né? Mas também difundimos Meixo Sama como a maior personalidade do século XX. Nos 3 últimos livretos, começamos a mostrá-lo não só como a do século XX, mas de todos os séculos vivenciados pela humanidade. Então apresentamos Jerusalém e a profecia da abertura do portão fechado. Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. E o último foi Meixo Sama é Deus Supremo? Esse livreto, esse 8º volume, é chamado Em Busca da Visão sobre Meixo Sama. Quer dizer, então nós vamos procurar o quê? Dar continuidade a esses 3 últimos volumes, né? E vamos evidenciá-lo quem é Meixo Sama. Então ele compreende 3 partes. Nessa quinta-feira, nós vamos apresentar a primeira parte, depois a segunda, na outra quinta, depois terceira parte, na outra quinta, né? Então a primeira parte, que é de hoje, é apresentar Meixo Sama, mas antes dele ser chamado de Mokichi Okada. Na próxima quinta-feira nós vamos apresentar Meixo Sama e na terceira, Messias. Então são essas 3 partes. Lembramos aos leitores... Antes dele ser chamado de Mokichi Okada? Mas ele não já nasceu como Mokichi Okada? Ele não era Mokichi Okada? Você falou errado, não? Não, porque assim, tem que pensar eu entendi, no espírito. Né? Você pensa assim, quando se fala em Meixo Sama... eu entendi assim, antes de Meixo Sama, antes... porque a gente fala, quando se fala Meixo Sama, ele só foi mesmo reconhecido como Meixo Sama, com esse nome, a partir de 1950. Mas e antes de Mokichi Okada, o que ele era? Não era? Antes de você Mokichi falou Okada, Mokichi Okada. Antes de Mokichi Okada, o espírito de Meixo Sama já existia. Em outras encarnações. Isso, nesse sentido. Porque você falou, foi Quer dizer, estranho. antes mesmo. Antes que eu quero dizer, antes de 1882. Antes dele nascer, tá. Não, tudo bem. Não, foi bom. Né? Lembramos aos leitores quem foi Mokichi Okada. Ele nasceu e viveu no Japão entre 1882 e 1955. De 1882 a 1934, foi um ser humano voltado à família comum, um homem comum e admirável. Iniciou no trabalho como um empresário de loja de aviamentos e mais tarde se tornou um religioso daomoto. De 1935 a 1949, criou uma outra religião, edificou solos sagrados e revelou seu passado, presente e futuro. De 1950 a 1955, começou a usar o nome religioso de Meixo Sama. 4 anos depois, passou a ser chamado de Messias e finalmente delineou o século XXI. Em outras vidas, teria sido o Bonzo Saishio, que viveu entre 1618 a 1190. Isso eu estou falando de Mokichi Okada. Lembra que eu citei ainda há pouco, que eu disse assim, um dos volumes que a gente fez foi Meixo Sama entrou no corpo de Mokichi Okada. Quer dizer, então a gente tem que começar a pensar que são 2 coisas diferentes. Mokichi Okada é uma coisa e Meixo Sama é outra. Quando eu falo Meixo Sama, eu estou falando do espírito, esses 2 espíritos que já reencarnaram outras vezes, são diferentes. Esse Bonzo, então, foi uma encarnação Mokichi anterior Okada. de Mokichi Okada. E esse Bonzo era ligado a que religião? É budista, não? Provavelmente por ser Era Bonzo. aquele postal que a gente tem, que ele é escurinho? Não sei. Que não tem sei, um não que eu conheço. tenho, que era Mokichi Okada em outra encarnação.
Pode ser. E era, não sei se tem cara de bonzo, mas... Bom, recordamos que Meixo Sama entrou no corpo Morkichi Okada e teve outras encarnações que passaremos a apresentar. Entre as confirmadas nos ensinamentos, se tem, entre outras, como aqui é grande, eu só vou citar o caso, porque aí eu fico dizendo, Príncipe Shotoku nasceu entre 574 a 622, mas não vou ficar falando isso assim. Isso foi um deles que Meixo Sama falou mesmo, nos ensinamentos dele, disse. Ele falando, relacionado à minha vida do príncipe Shotoku, dá para perceber a existência de pontos semelhantes entre as nossas ideias, porque, na verdade, eu sou uma reencarnação dele. Quer dizer, então ele está falando realmente, né? O outro foi Minamoto no Yoshitsune, um negócio assim, que nasceu entre 1159 a 1189. Isso aqui dá um quiproquozinho, porque ele foi um guerreiro. Aí o pessoal disse, mas como? Meixo Sama pregando pela paz? Aí Meixo Sama explica por quê e tal. Não, vamos deixar isso. Ogata Corim. Como você não vai falar isso, né? Você não pode, assim, quem quiser pesquisar, dar a fonte de consulta, vou botar tudo isso. onde a pessoa vai pesquisar isso que você vai... Porque isso tudo que tiver aqui, isso tudo vai ser jogado no meu site. É porque às vezes ele não fala, mas já está escrito ali. É só para não perder o tempo do vídeo. Porque hoje, senão alonga. Geralmente, essas 3 partes eu fiz em torno de 10 páginas. Assim, 10 páginas para cada um. Só que eu estou fazendo uma introdução, tem mais páginas e demora mais. Então, por isso que eu estou cortando essa introdução. Indicando quem tiver interessado. Ivonete mandou aqui que está assistindo. Ivonete. Cortez. O que ele Deve ser, Ivonete coloca Cortez. já está pronto. Ogata Corim, 1658 a 1716. E aí tem outras que não foram citados nos ensinamentos, porém existe indício de que possam ser as encarnações. Ojin Tenno, Imperatriz Komyo Kogo, Toyotomi Yadoshi. O Bonzo não? Não, Bonzo não, esse é um guerreiro mesmo. Guerreiro. Uma mulher simples, né? Essas indecisões acima das personalidades mencionadas, aí eu explico aqui, isso tem que ser feito realmente e tal. Ele foi uma mulher simples depois da encarnação de guerreiro? Essa mulher simples, não. ela não tem data marcada, não tem nada. Não, porque às vezes eu fico pensando assim, foi guerreiro numa e veio como uma mulher simples na outra para dar uma descansada. E também para ele aprender alguma coisa, porque o guerreiro é fácil. Você vai guerrear, você vai lutar. Ser mulher é bem mais difícil. E a mulher... Dá uma descansada, não sei se quer. Não, eu acho que não ia descansar, não. Ele não veio como mulher para descansar. Eu não consigo descansar. Você consegue? Não. Ah, bem. Pergunta se alguma aqui consegue descansar. E aí, você consegue? Ivonete, tem mais gente aqui. Bom, e aí para acabar a introdução, eu não vou citar os ensinamentos, as fontes todas, eu vou botar lá, mas essa aqui eu vou citar. Oshio no Hikari, em 25 de maio de 1951. O interlocutor perguntou qual a diferença entre Okami, Kami e Mikoto. É Meixo Sama, o ser humano mais elevado é chamado de Mikoto. Ou também quando um deus nasce sobre a forma humana. Por exemplo, pertence a essa classificação o Okuninushi no Mikoto. No Mikoto. Que ele era o filho de Susanoo no Mikoto. Né? Ele reinou no mundo material por um tempo, mais tarde passaria a reinar no mundo espiritual. Né? Nessa ocasião, ele deixou no mundo material ocupado pelo seu primo Ninigi, que era filho de Amaterasu, o Mikami. Mas agora, recentemente, o negócio estava dividido assim. Ele tinha até indicado, isso eu vou dizer mais lá na frente, mas ele teria indicado Kunitoko no Tachi no Mikoto para ocupar. Ele ficou ocupando o reino espiritual e aí Kunitoko no Tachi foi para o mundo material. Tem umas coisinhas aqui lá da frente, né? Bom, o Okami trata-se do Supremo Deus. E quando se fala só Kami, é um Deus comum. Quando fala o Kami,
né? É o Deus Supremo. Então, um Deus comum, quer dizer, seria como Izonome no Kami. O Supremo Deus não tem um corpo, mas tem os deuses de sua expressão. Um Deus como Kunitoko no Kami, ou Kunitoko no Tachi no Mikoto, pode ser chamado de Okami, assim como Izonome Okami e Miroku Okami. Miroku Okami. Isso. Posto isto, indagamos. Isso foi uma introdução para chamar assim, para o pessoal pensar um pouco. Quem é o Kuninushi no Mikoto? Quem é Susanoo? Quem é Amaterasu Omikami? Quem é Kunitoko no Tachi no Mikoto? Quem é Izonome no Kami? E quem é Miroku Okami? Então, o que eles têm a ver com o Meixo-sama? É assim que eu posso. Bom, então vamos entrar na parte 1 depois de ter feito essa introdução. Parte 1 antes de ser chamado Mokichi Okada. Então, nas outras encarnações. Então são 8 pontos que eu vou levantar aqui hoje nessa primeira parte. Primeiro ponto, né? Kunitoko no Tachi no Mikoto, traço, Izonome Okami e Miroku Omikami, ou Okami. Né? Miroku Okami. Então, em Myoshishu, número 3, 16 de fevereiro de 1954, já quase assim, o Meixo-sama tendo derrame, mas um pouco mais na frente, né? Ele fala o seguinte: num tempo bem antigo, na era dos deuses, não uma época vaga, mas que era habitada por seres humanos com qualificações divinas, essa é a expressão que quer dizer dos deuses. Né? Ou melhor, algo como o mundo do dia, Na outra era do dia. da vez anterior, que seria de 4069 a.C. a 1069 a.C. ainda. A partir de 1969 até 1931, então entramos na Era da Noite. Né? Bom, o Deus que comandava o mundo nessa época, na Era do Dia, né? Na última Era do Dia, por volta de 1100 a.C., chamava-se Kunitoko no Tachi no Mikoto. Ele era um Deus muito severo e, por ter adotado a política de não permitir nada errado, grande número de deuses, todos os deuses, não suportaram mais tarde tanta exigência e começaram a surgir manifestações e, como resultado de movimentos que eram favoráveis à sua destituição e seu aprisionamento, ele acabou aprisionado. No fundo, Kunitoko no Tachi no Mikoto, o Deus da justiça, então. ele foi o Messias não aceito. Mas ele era um cara severo, né? Justo. Então, depois a gente vai começar a descobrir quem é esse Messias que foi aceito. E os deuses se rebelaram por causa dele. Por causa dele. Teve uma rebelião na outra era do dia. Aprisionaram e mais tarde ele morreu. Mas se era a era do dia, como é que podia ter rebelião? Mas era no final. Ah, tá. 1100. Ah, 1100, já estava... 1069, né? O pessoal já estava entrando na noite. Já estava com uma vontade de fazer uma guerrinha. Já estava entediado. Bom, aí em Kosui Roku, número 6, 1 de maio de 1951, Kunitoko no Tachi no Mikoto se transforma em Izonome Okami. Ele estava preso. Tá, mas aí ele morreu. Se contar a história assim mais longa, foi o seguinte: ele foi aprisionado, foi morto, né? E aí a gente tem que... Ele foi para o mundo espiritual, ele foi ser Emadaio no mundo espiritual. Né? E enquanto que ele estava no mundo espiritual, tal, ele se fez presente, mas esse Izonome no Kami, ele não consta nem no Koji. Quer dizer, ele é assim, pessoal, como é que é? De repente aparece esse Izonome no Kami. Né? É uma história que tem uma parte que se pode ver pelo Moto, mas tem uma parte que Meixo-sama, como se fosse assim, corrige as coisas, entendeu?
Bom, mas vamos lá, porque senão a gente vai começar a adiantar coisas do outro lado. Mas é só. Fizeram uma pergunta. Qual a relação entre Kunitoko no Tachi no Mikoto e Izonomi no Kami? Beishu Sama, em suma, seria descendente de Kunitoko no Tachi no Mikoto. A fundadora da igreja Omoto incorporou Kunitoko no Tachi no Mikoto. Incorporou, que é diferente de o espírito primordial assentar lá. Existem as épocas. O Deus chamado Kunitoko no Tachi no Mikoto é o Criador. É o Kami originário. Na época da criação, o grande Kunitoko no Tachi no Mikoto criou todas as coisas. Logo, ele é o Deus Supremo. Em seguida, tomou a forma humana e nessa condição é chamado simplesmente de Kunitoko no Tachi no Mikoto. Quer dizer, uma materialização de Deus Supremo. Mas a gente tem que começar, porque eu já estou começando a dar as dicas para a gente começar a acompanhar. Ele se transforma em Izonomi ou Kami. Né? E está lá escrito, porque assim, quando a pessoa só conhece pedaços, fica difícil, mas você tem que conhecer o todo. Então, ali em Kosu Iji, Roku, número 6, 1 de maio de 1951, ele fala, Kunitoko no Tachi no Mikoto se transforma em Izonomi ou Kami. Tá? Em torno de 1982 a.C., aí já começou a ficar na Era da Noite, né? Próximo da Era da Noite, ainda com resquícios da Era do Dia, os descendentes de Kunitoko no Tachi, isto é, o casal Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto, tiveram 5 filhos. Um deles é Izonomi no Kami, que é o primogênito, ou Izonomi ou Kami. Reencarnação de quem? De Kunitoko no Tachi no Mikoto. Amaterasu Mikami, Susano Omikami, Agua Rimi e Atsu Hagagimi. Nomes complicados. Esses 5. Esses 5. Assim, eu não quis ficar contando muita história, porque isso fica muito grande, mas era mais ou menos para dar a ideia assim. A responsabilidade pelo Japão foi entregue ao primogênito, Izonomi no Kami. A Coreia foi entregue a Susanoo. Né? Bom, como Susanoo era um guerreiro, queria dominar tudo, não sei o quê, aquela coisa toda, todo mundo era do povo Yamato, que é 1% do povo japonês. O que aconteceu? O povo Yamato não é guerreiro, não é nada disso. Então, quer tomar conta? Então toma. Ele fugiu, saiu e foi para a China, pela China foi para a Índia. Isso aí aí é que a gente vai ver muitas coisas acontecendo ali na Índia. E o Susanoo, guerreiro, mas incompetente em algumas coisas, e vai por aí. É uma história meio longa, mas é bom gravar assim, porque o Amaterasu, ele morreu logo. Que ele ficou, quando o Izonomi saiu do Japão, ele ficou no lugar do Izonomi no Japão. Que era um irmão do Izonomi. Irmão do Izonomi. Mas acontece que ele morreu logo. Essa que é a confusão que o pessoal não consegue entender. Diz assim, mas era uma imperatriz, a Amaterasu Mikami, era mulher. Não era. Esse não era. Mas a mulher dele, que continuou sendo chamada de Amaterasu Mikami, é ela que continuou. Ficou no lugar dele. Mas não era da descendência. Não. O Kunitoko no Tachi no Mikoto. Era a esposa. Bom, aí, acho que não precisa prestar atenção é essa. Prestar atenção, a menos da última irmã, a primogênita das irmãs, né, que seria a 4ª filha, essa é importante também. Que repete o nome dos 5. Izonomi no Kami. Que foi para o Japão e que aí o irmão foi para o ficou assim, situado lá. E aí o Amaterasu Mikami, que é o outro irmão, ficou no lugar dele, mas morreu logo. E aí a esposa do Amaterasu Mikami que continuou lá no Japão. Estou falando assim, na minha cabeça.
Então são... Amaterasu Omikami. Não é Amaterasu Omikami. São 2 irmãos. Aí tem o Susanoo, que é o guerreiro, que é a Coreia. E como é o nome dos outros 2? São 2 mulheres? As 2 mulheres, uma tem um nome assim que é mais fácil. É com W, então acho que chama-se Wagarimi. O Wagarimi tem alguma coisa importante? Tem, porque o irmão foi para lá. O irmão foi para onde? Pro Japão? Pro Japão, para a Índia, no final das contas. Ah, tá. Ele foi a Zonomia foi para lá. Ah, tá. E ela vai para lá. O Wagarimi. Aí a gente tem que ficar pensando que vai começar, a ideia começar a surgir em torno que a gente pode pensar em reencarnações. Então, Eles foram para lá. Tá. E esse aqui, o Porque há uma complicação aí da seguinte ordem. Porque naquele tempo as pessoas viviam muito. Então a gente fica meio confuso, porque você pode imaginar que seria uma reencarnação, ou pode imaginar que é o próprio ainda. Entendi. Viviam muito o quê? Mais de 100 anos? Esse pessoal mais antigo assim era muitos anos. É mesmo? Quando começam a falar assim, 120, que é o mínimo agora, né, isso aí naquele tempo, eu assim, é porque eu não estou lembrando o mais antigo, mas o mais antigo assim é 600 anos, é mais muitas anos. Tem uns povos aí que precisavam estudar isso aí que ele fala, e assim, era um gueto que ficava lá, ele visitou isso, povos assim que, através de não é bem certidões as palavras, o pessoal vive muito. E o pessoal não tem acesso a isso. Bom, e o quinto? O quinto tem alguma... Quinto o quinto não. é que eu não tenho importância. Tá. E Miroku Omikami. O Miroku, ou também chamado de Maitreya, quer dizer, isso é pelo lado... Porque assim, tem ângulos que são abordados que são nomes ou japoneses ou são nomes indianos, quer dizer, budistas, mas indianos, né? Então a gente tem que olhar, porque às vezes tem uma hora que eu vou apontar aqui, tem determinados nomes que são divinos, às vezes são identificados com nomes budistas. Uhum. Então na transformação que está acontecendo agora, que seriam os budistas irem para a posição original, quer dizer, eles pararam de querer ficar no mundo búdico, mas ir para o mundo divino, entendeu? Mas aí eles se entediaram de ficar vivendo ali no mundo búdico, né? E como agora cresceu a responsabilidade de fazer várias coisas, se interessaram, voltaria na condição de deuses, né? Mas tudo a gente vai devagar. Então, esse Miroku, a palavra, o Maitreya, é a palavra usada para designar o Deus vivo com individualidade e forma humana. Somente através de uma manifestação concreta de Deus é que vai ser possível estabelecer na Terra o reino do céu. Então, o mundo de Miroku é o mesmo que reino de Deus na Terra. Uhum. O Kami quer dizer o grande Kami, o grande Deus. Assim, Miroku Omikami significa o grande Kami vivo, com individualidade e forma humana, donde Kunitoko Natati e Shizonome serem o Kami. Logo, com esse ponto que eu estou levantando aqui, e mais o outro, esse próximo ponto chama-se Miroku Omikami, Jeová e Messias. Já começou a encrencar, porque Miroku Omikami está um número, você pode tanto olhar de um ângulo quanto o outro, em termos japonês, ou em termos... Mas Jeová já não. Jeová já é do Ocidente, já é do Oriente Médio. Entendeu? São coisas que aparentemente são diferentes, mas você olhando esse ponto que nós acabamos de falar, né, cujo tema era Izonome no Kami, Miroku Omikami e Kunitoko no Tati no Mikoto. Então, esses três é a mesma coisa. Então, a gente tem que começando a segurar as coisas para a gente não se perder, porque começa a contar, a história vai para um lado, vai para o outro, a gente vai ficando perdido.
Então, segura isso. E a gente olhando esse próximo ponto, nós vamos poder concluir que Jeová, Miroko Omikami, Kunitoko no Tati no Mikoto, Messias e Izonomia no Kami é a mesma coisa. Entendeu? Então vamos partir para esse segundo ponto, que seria Miroko Omikami, Jeová e Messias. Em Kogo Araku, 28 de 10 de outubro de 1948, Meixo fala o seguinte: por isso que as coisas ficam, pelo processo histórico que se vive no momento, as coisas não aparecem, são escondidas. Olha só, vou evitar de falar, porque olha só, 1948, a guerra terminou em 1945. O que aconteceu? Quem foi lá para o Japão e ficou mandando lá foram as forças aliadas, Estados Unidos, tal. Então, eu vou ler aqui, você vai entender logo. Vou evitar de falar sobre Kunitoko no Tati no Mikoto. Como as forças aliadas estão muito atentas ao shintoísmo do Japão, o que quer dizer isso? O shintoísmo foi para a guerra. Ele eliminou todos os outros, sai fora aqui, a religião aqui sou eu, o imperador é shintoísta, aqui ele é Deus, não sei o quê. Pô, o outro tem que desmanchar essas coisas. Então não vai ficar se envolvendo com o nome de Kunitoko no Tati, Miroko Omikami, sai tudo isso daí de baixo. Por isso que esse ponto aqui é Miroko Omikami, Jeová, Messias. Aí fala assim, ó, é melhor não falar sobre Kunitoko no Tati Mikoto ou Amaterasu Omikami. As forças aliadas estão querendo tornar cristãos os japoneses, a fim de que o Japão não faça mais guerras. Até agora o shintoísmo, ligando o Amaterasu Omikami ao imperador, veio colaborando com a guerra. Por isso, os Estados Unidos não gostam disso, não se simpatizam com as divindades do shintoísmo. O pensamento sobre o país divino existente até agora está errado. Não pode pensar que só o Japão é um país divino. Deus irá salvar imparcialmente a humanidade e jamais somente o Japão. Talvez tenha surgido pergunta como esta, tanto na nossa igreja como no exterior. Por isso podemos pensar que Miroko Omikami é Jeová, é Messias. Mas também é Kunitoko no Tati no Mikoto. Em Kosu, bom, estou falando, está todos os dados aqui. Ele fala o seguinte: Messias é o nome de ser humano. Deus, o Supremo Deus, é Jeová. Embora eles sejam a mesma coisa, mas para a gente ficar atento... Messias é a encarnação. Messias é um nome que se dá. O nome comum. Que se dá a uma pessoa que está encarnada, que é o Messias. Mas Jeová não. Jeová é o Deus. É o que está no abstrato, vamos dizer assim. Mas era só, mas é preciso ganhar isso. Eu me lembro que eu fiz a palavra era a questão da expressão. Eu me lembro que eu fiz, quando se manifesta, quando se expressa, isso tudo tem, mas isso está em outro livro lá, porque, é claro, eu não posso resumir aquele volume de Deus em pouco tempo. Mas é assim, Deus Supremo se manifesta. Tem horas que ele não se manifesta, no termo assim de encarnar, não é isso, entendeu? Então, por exemplo, Jeová nunca encarnou. Até mais embaixo, que seria Micael, que ele também que orientou Cristo, quer dizer, deu um patamar. Cristo também não tinha encarnado. Assim, Jeová não tinha encarnado, Cristo não tinha encarnado. Cristo precisou de um corpo para materializar esse corpo. Foi Jesus de Nazaré. Mas vamos chegar lá, devagarinho. Miroko Omikami vai surgir doravante neste mundo. Ele fala essa afirmação que ele fala nesse outro texto. Bom, então a gente já viu, tem uma turma toda aí que é tudo igual, mas você nota que não foi falada a palavra Meishu-sama. Não. Porque isso por isso que eu botei o título, antes de Meishu. Antes de Mokichi Okada, mais ainda. Meishu-sama ainda nem nasceu. Mokichi Okada não nasceu. Mas vamos ficar atentos
Porque no final das contas, eu quero dizer o seguinte, tudo isso é o espírito de Meixo Sama. Né? Aí vem outro ponto, terceiro. Cristo, Buda, Kanon e Messias são Miroku. Aí o interlocutor fez a pergunta assim, em seu poema vemos escrito Cristo, Sakyamuni, Messias, Kanon são deuses com aspecto humano. Quando Deus vai nascer sobre a forma humana, ele vira o espírito primordial dessa pessoa ou se aloja nela através de encosto? É simplesmente encosto, o mensageiro divino, ou ele realmente o espírito primordial dele? Então, nesses casos, ele vira o espírito primordial. Então, assim, Jesus de Nazaré tinha como espírito primordial, é isso? Estou falando certo? Cristo? Ou não? Estou falando uma besteira. Tinha ele foi, a mesma coisa que aconteceu nesse outro livrinho que eu falei. Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Não, tudo bem. Então Cristo entra no corpo de Jesus de Nazaré. De Jesus de Nazaré. Mas ele entra no corpo, mas ele é o espírito primordial de Jesus de Nazaré? Aí é o seguinte, são dois. Ah, tá. É a mesma coisa que Meixo Sama, então. Né? Porque então, assim, Jesus de Nazaré tem um espírito primordial, como eu tenho. Isso. Mas ele tem um bônus. Que ele tem outro que é o Cristo, que eu não tenho. Para Meixo Sama, para Mokichi Okada, foi falado em termos de quê? Da bola de luz. Foi gravidez que se instalava, uma gravidez que se instalava nessa bola de luz. Mas o Mokichi Okada tinha um espírito primordial, independente dessa bola de luz. Sim, depois é que se alojou e aí... Quer dizer, uns levam mais tempo, né? Outros levam menos tempo, aí essa gravidez Agora, essa bola de luz desse tipo é a Sintamani. Sintamani, aí já é uma coisa que vai se alojar, que nunca se alojou. Um espírito, como ele fala, o 000. Lá em Meixo Sama, né? Meixo Sama. Em Mokichi Okada. E Cristo, do momento que Jesus de Nazaré tinha um espírito primordial e depois ele, como é que eu falo a palavra? Incorporou, encostou? Incorporou na palavra. Cristo, o espírito... No espírito primordial, quer dizer... Assentou. Assentou É mais certo. Assentou. E quando é que o Cristo assentou no espírito? Não, porque é confuso, mas assim, eu tenho que medir as palavras para ver se eu estou entendendo. Quando é que Cristo assentou no espírito, junto lá com o primordial do Jesus de Nazaré? Provavelmente. Eu tenho uma ideia. Foi no batismo que ele recebeu de São João Batista. Esse é outro problema que a gente pode levantar. Então, Jesus de Nazaré tinha lá o espírito primordial dele quando ele foi batizado por João Batista, que assentou ali o espírito de Cristo, vamos dizer assim. Porque aí porque essa parte Meixo Sama não abordou. Né? Essa parte assim, ele só aborda poucas coisas de Cristo, ele não... Mesmo esse lado de Jeová, de coisas assim, ele cita coisas, mas a gente fica com um problema, né? Porque eu me atenho muito, eu me coloco nessa posição, né? Embora eu faça alguns insights, algumas coisas, mas geralmente eu fico preso, assim, achando que eu sou limitado, que Meixo Sama é minha fonte, quer dizer. Então, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar daqui a pouco dando bola a qualquer um. Você está falando assim, você tem a impressão, mas não tem nada escrito, Meixo Sama não disse, então a gente não pode afirmar, né? Agora, sou uma das poucas pessoas que eu vejo, né? Assim, eu procuro relacionar as coisas. Né? Bom, mas continuando aqui, nesse caso, ele vira o espírito primordial. Por isso, é um Deus encarnado. Pode-se pensar assim:
a casa em que Deus encosta, mas isso não tem continuidade. E ao terminar o que era necessário, ele vai embora. E por isso é diferente do caso em que ele nasceu de verdade. Canon, aí vamos começar, aí já saí fora do que Meixo Sama fala e do que eu estou sacando. Mas é uma sacada que tem lógica. Canon. Canon é oriundo de Konitoko no Tachi no Mikoto. Depois posso até explicar isso em algum lugar, acho que eu falo aqui, mas é assim, é mais ou menos a ideia. Quando Konitoko no Tachi no Mikoto foi por China, foi para a Índia, quando ele faz a volta para o Japão, mas ele não chega a voltar no Japão, ele morre na China. Então ali, porque na Índia, eu vou explicar isso aqui, que é Kanzeon Bosatsu. Mas Kanzeon, se você tirar umas letrinhas ali, dá o Kanon. Né? Bom, então por isso que eu estou dizendo aqui, ó. Kanon oriundo de Konitoko no Tachi no Mikoto. Que ele é não o Miroku do Sol. Ele é Miroku do Sol espiritual. Porque tem várias divindades que você observar no Egito, aquelas coisas de Amon-Ra, são coisas... o pessoal adorava o Sol físico, entendeu? Mas essa questão é de você ir para um patamar superior. Sol espiritual, luz espiritual, né? Assim, então, Miroku, ele é o Miroku, o Kanon, oriundo de Konitoko no Tachi no Mikoto, é o Miroku do Sol espiritual. Amaterasu Mikami Izonome no Mikoto é o Miroku do Sol. O problema todo é que a gente tem que começar... Hein? Amaterasu Mikami Izonome no Mikoto não eram irmãos? Isso. E os dois são mesmo? É que o problema começa a ser assim, quer ver? Você já pensou uma pessoa, se a gente olhar para uma pessoa, a gente vê assim, aquela pessoa, ele é bom de luta, por exemplo, tá certo? Daqui a pouco ele é bom em alimentação, em fazer comida, tá certo? Então a gente começa a pensar assim, a gente começa a não ver que quando a gente elege alguma coisa, por exemplo, eu vou eleger, eu falei duas coisas, né, cara, de luta e alimentação. Mas, por exemplo, natação, ele pode ser um fracasso. Então a posição espiritual dele, a posição material, qualquer coisa desse tipo, pode ser baixa. Em outra coisa, não, ele pode ser alto. Ele pode ser um general, mas ele não, na natação ele é o quê? Um aprendiz. Tem medo até de morrer afogado, né? Então a gente tem que começar a pensar que às vezes essas mesmas coisas, quando está mencionando, de níveis diferentes de atuação, de poder de atuação. Entendeu? Embora sejam os mesmos, mas eles têm atuações limitadas. Tanto é que Meixo Sama, aí teria que ser até um pouco menos do que isso. Ele sempre fala, muitas vezes, eu não posso falar, não está na hora de falar. Entendeu? Então, ainda a gravidez em Mokichi Okada não chegou naquele patamar para ele poder agir dessa maneira. Né? Então, Buda é oriundo de Izonome. Né? Por que razão? Eu falei até aqui errado, né? Porque não falei, que eu não cheguei a falar. Quando Izonome sai do Japão e vai lá para a Índia, aí a gente vai ter que aprender, não está aqui, mas tem outro lugar, que ele vai ser chamado de Kanjizai Bosatsu. Kanjizai Bosatsu. Sendo Kanjizai Bosatsu e levando toda a competência que ele tinha para lá, ele acabou sendo o fundador do budismo. Ele é o Buda oculto, não é o Sakyamuni.
Sakyamuni eu acho que é o 24º Buda. Né? Então, Buda, oriundo de Zonomê, é o Miroku da terra espiritual. Sakyamuni, aí que vem aquilo que eu estava pedindo para guardar, aquela irmã, Sakyamuni, Aguarime, que é o Miroku da terra. Por isso que se diz que Buda, em algumas menções, se fala que é feminino. É feminino nesse sentido, porque é realmente a irmã. Né? Cristo é oriundo de Micael, Miroku da lua espiritual. Então Jesus de Nazaré é Susanoo, Miroku da lua. Então esses três irmãos, no fundo, eles são essas pessoas, os irmãos da lua. Quer dizer, a coisa mais baixa, né? Sol, lua e terra, quer dizer. Então, quem é Sakyamuni? É essa irmã. Quem é Jesus? Susanoo. Como ele foi guerreiro e fez muita confusão, ele veio o quê? Pagar na cruz. Não é Cristo. Cristo não veio pagar na cruz. Cristo é o acima dele. Né? Bom, então eu fiz aqui um esqueminha, mas vai ser difícil. Está lá depois, anotando, né? Não dá nem para ouvir. O Juliano está nem conseguindo mostrar. Eu vou depois falar, só para dizer que existe um esqueminha aqui, que eu depois vou botar. É o seguinte, Jeová, ele é detectado em 2200 a.C. 2200 a.C. era do dia. Era do dia. Micael, ou seja, Cristo, foi próximo a 2200 a.C. Kunitoko no Tachi no Mikoto, como eu te falei, foi em 1100 a.C. Ou seja, Miroku ou Mikami. Então, quando a gente olha naquele patamar superior, do qual as pessoas conversam, mas vai ficar imaginando assim, Jeová lá, Miroku ou Mikami aqui, quer dizer, no Japão, Oriente Médio, mas estava desenvolvendo as coisas. Eu não, acho que vou falar porque está na frente aqui, mas já vou adiantar. Que eu falo a questão que Deus, o homem não consegue fazer isso, mas Deus consegue fazer a divisão do espírito. Tanto é porque senão, como é que você ia rezar aqui, o mesmo Deus está aqui, está lá no outro lugar, fica confuso. Né? Então a gente tem que pensar que está lá Jeová, uma manifestação de Deus, anterior, e está uma manifestação de Miroku Mikami. Essa daqui, que me chama disserta mais, né? De Kunitoko no Tachi no Mikoto, de 1100, vai dar em Zonomê, que é no Japão, em 982 a.C. Já era da noite. Já era da noite. E aí, aquela conversa toda, vai atravessa a China, vai para a Índia, vai para Kanjizai Bosatsu, e vai ser o primeiro Buda. E aí, essa irmã dele, a Aguarime, ela, né, vai ser um discípulo desse Buda, que é o Kanjizai, que é o Izonomê. Ela vai ser um discípulo. E ela vai sendo discípulo, vai ser Sakyamuni, 660 a.C., 24º Buda. Então você nota que de 982 até 660, dá uns 300 anos aí. Provavelmente pode ser uma das duas coisas, mas eu imagino, não sei se é porque eu estou muito vinculado à época de hoje, posso pensar que seria uma encarnação. Né? E, por outro lado, Susanoo, que lá na Coreia, ele vai ser um discípulo de Sakyamuni, ou seja, da irmã dele, chamado Rosso. Né? Ele
foi se aprimorar com Micael, Cristo, no Ocidente, lá no Oriente Médio. Então, a primeira coisa, tem que ver a ligação de Susanaô nesse Oriente Médio, com Cristo. Eu fui mais além, não vou falar aqui porque vai ficar, mas é aqueles irmãos, um que assassinou o outro, não sei o quê. Não, do Isaac. Tem muita coisa. Isso aí eu já escrevi sobre isso lá, que apontando quem seria, provavelmente, Susanaô lá naquela época. Né? A conta da morte. Isso. Bom, Cristo incorpora em Jesus no ano zero. Né? Observando esse esquema acima, se pode indagar se Cristo, Buda e Canon são mirocos de mesmo poder que Jeová e Kunitoko no Tatino Mikoto? Então a gente já sente que não. Mesmo poder. Olha que eu estou falando a palavra mesmo poder. Que quando Deus se materializa, é estranho, né? Mas é como se fosse assim. A gente pode ter sido coisa importante em outra vida, mas está limitado. Você não sabe quem foi, não sabe o que é. E muitas das coisas, as destrezas que você poderia ter, né, talvez não tivesse permissão de usar hoje. Por exemplo, o Kichi Okada, o espírito Meixo Sama, ele foi o Gata Corim. Mas aí separa o dedo dele. Né? Não era para ser mais isso. Quer dizer, então, a gente pode dizer o seguinte, ele ainda usou muito da arte, mas ele não era para ser artista. Então, esse quiprocó todo que a gente depende das coisas, né? A senhora mesmo falou hoje, conversando comigo, né, da nossa dificuldade de conhecer o mundo espiritual. Você imagina essas coisas todas. Bom, aí vem o quarto ponto, sobre a partícula do Espírito Divino e a personificação. Ele fala em Yoshio no Hikari, 20 de maio de 1951, ele fala o seguinte: a partícula do Espírito é a divisão do Espírito. No ser humano ela não ocorre, mas Deus divide o Espírito em quantas partes desejar. Nos templos, em caso de assentar o mesmo Deus em diversos lugares, chamo isso de partícula do Espírito de Deus. Aí em Myoshishu, número 3, 15 de fevereiro de 1954, Meixo-sama fala: existe a expressão budista 3 sessões de Miroku e também o alvorecer das 3 sessões de Miroku, ou toca o sino das 3 sessões de Miroku. Miroku são 3. O Miroku do Sol, o da Lua. O Miroku do Sol é 5, o Miroku da Lua é 6, o Miroku da Terra é 7. E o ponto central do Miroku é o espírito de Zonomê, 8. O resultado da força dos 3 Miroku, Canon, Cristo e Buda, formam o Miroku San-e, pois 5 mais 7 mais 8, não, 5, 7, 6, 7, isso dá 18. Que é um número muito mais forte do que cada um separado. A junção dos 3 forma um poder, né? Poder que envolve fogo, envolve água, envolve terra, sabedoria, amor, força e tal. Mas você vê que ele é distante de Jeová, Kunitoko no Tatino Mikoto, porque cujo número de força é 36. É o dobro, né? O dobro. São os mesmos, mas tem forças diferentes. E às vezes você verifica o seguinte, que isso eu escrevi lá, botei tudo certinho lá no volume 1 de Deus. Você vê que às vezes um determinado espírito, ele transita, ele passa de um patamar para outro. Meixo-sama passa de um patamar para outro. Né? A gente mesmo passa de um patamar para outro. Às vezes até regredindo. Né? Bom, aí vem o quinto ponto. Tensho Koitajin, aí eu botei entre parênteses aqui para poder a pessoa não se perder. Esse Tensho Koitajin, ele é o Amaterasu Mikami. Zonomê no Kami,
e Miroku Okami. Mas olha só. Bom, aí está o do Adata, do tudo. Bom, o interlocutor falando a pergunta. Sobre a providência de Tenshoku Tajin, quer dizer, Amaterasu Mikami, e de Zonomiya no Kami, sobre Zonomiya no Kami não consta nem mesmo no Kojiki, que eu falei, a emissão. Antigamente não podia falar sobre Zonomiya no Kami. Já naquela época não podia falar. Hoje não se pode falar em Kunitoku no Tachi no Mikoto. Hoje, quer dizer, naquela época. Portanto, não havia uma clara referência. Amaterasu Mikami é Deus do Sol, a atuação do fogo. Foi o que eu falei lá, é o 5. Né? E a sua posição é superior, mas a sua atuação é limitada. Zonomiya no Kami é fogo e água, não só fogo, é fogo e água. E no mundo búdico ele é Kanon. Somando nele a atuação da terra, transforma-se em Miroku. Amaterasu Mikami é o primeiro poder, 5. Zonomiya no Kami é o segundo, 18. Porque e Miroku Mikami é o terceiro, 36. Pela formação da trilogia, torna-se completo. Aí o interlocutor fala uma pergunta. Miroku Mikami tem o poder da terra, isto é, acredito que ele surgirá com um corpo físico? Beijo-sama, é sim. É claro? E aí? É ele. Aí, continuando, aí se fala assim, o mais importante na personificação é que os Budas são todos personificações de Deus e durante o mundo da noite, o mundo era de Buda. Porque quem mandou, se você botar em termos do cristianismo, na era da noite, o budismo mandou 2000 anos. O cristianismo pegou só 1000 agora. Foi o budismo que mandou mesmo. Não? O mundo era de Buda e todos os deuses foram personificados em Budas. Amaterasu Mikami, Indahi Nyorai. Tisokyo no Mikoto, que é o Susana no Mikoto, em Amida Nyorai. Quando eu ouvi falar em Amida, é o Susana. essa Hagwa Gintra, em Shaka Nyorai. Portanto, a extinção do budismo significa que os Budas irão retornar à qualificação divina original. Aí vem o 6º ponto. A teoria da descida dos céus. Aí, em estado de união com Deus, nesse escrito, em 7 de maio de 1952, fala assim, tanto a segunda vinda de Cristo, que vai ser, a gente vai falar no último ponto, nós estamos no 6º, né? Vai ter o 7º, vai ter o 8º. Tanto a segunda vinda de Cristo como o advento do Messias não será uma descida dos céus em corpo carnal. Significa que um espírito divino específico descendo do céu se aloja no corpo físico do ser humano que for escolhido. Miroku Kensho significa que o espírito de Miroku vai nascer embaixo. Isso é um problema sério, né? Que às vezes manda o Kanzeon Bosatsu. Deus Supremo vai nascer Kanzeon Bosatsu, mas Bosatsu é inferior a Nyorai. Você vê que o próprio Deus Supremo foi se desenvolvendo através da instalação na bola, na gravidez. Então ele começa às vezes com um poder menor, que ele é apenas em busca de iluminação, já não é um iluminado, entendeu como é que é? É complicado, né? Pode continuar? Vai perder aí. Bom, significa que um espírito divino específico descendo do céu se aloja. Bom, Miroku Kensho significa que o espírito de Miroku vai nascer embaixo, ou seja, que nascerá na sociedade humana de nível inferior, e com nível inferior. Também existe o termo Taizo Miroku, que se refere ao período que permanece no ventre interno no budismo. Mas, na realidade, ele já nasceu, porque isso aqui foi escrito em 1952. Quando ele estava na cadeia, que o espírito foi em 1950.
tá. Já tinha, já. Em 52 ele já tinha alojado no ventre dele. O espírito de maior. É. Aí, uma vez que Miroku já nasceu, o mundo búdico entrou no período de destruição. No sutra que se refere ao nascimento de Miroku, está escrito que ele nascerá após a destruição do budismo. Então, Miroku vai nascer após a destruição do budismo. E já estava, em 52, Bestama já tinha sido preso. Isso. Ele já estava alojado lá na... Isso aí é um A bola de luz já estava crescendo. Formas. Primeiro, que Buda já tinha previsto que que o fim do budismo. o fim do budismo. Que é aí que vai nascer. É. E a segunda coisa é que a gente tem que prestar muita atenção que a gente está fazendo muita coisa para a destruição mesmo. Não é só para a construção, tem que fazer para a destruição. Uma delas uma destruição danada que a destruição entrou, que é para acabar com esse mundo do remédio, dos médicos. É uma destruição danada. Né? Bom, penúltimo ponto. O Supremo Deus estava oculto. Você escreveu em 1952. No mundo espiritual não é possível aproximar-se das pessoas de nível elevado. Como acontecia com os senhores feudais, um exemplo que ele está dando exemplo da antiguidade, senhores feudais. Só se consegue chegar perto mantendo uma certa distância. Está vendo até a novela? A mulher lá da novela falando, fica aí, não pode chegar perto de mim, lá, é petulante lá. Eu vejo por causa da minha mãe. Quando eu vou administrar as coisas da minha mãe está lá com aquela novela, aí eu vejo as coisas. No mundo material, por mais eminente que seja qualquer pessoa, pode chegar perto dela. Mais ou menos, né? Mas no mundo espiritual não é assim. E aí que está a diferença. Se bem que no atual mundo material, esta liberdade está exagerada. Isso é verdade, né? O pessoal agora não se aproxima de ninguém. Anda de helicóptero, você não consegue nem ver o cara na via pública. Está indiscriminada demais, mas isso também tem um profundo significado. Era mundo da noite, por isso o Supremo Deus estava oculto, isto é, o Deus da linhagem do fogo, do sol, estava escondido, por isso as coisas não estavam bem claras, por isso e pelo ocultamento do Supremo Deus, não estava bem definida a distinção entre os homens. Por isso acabou ficando assim. Quando se tornar o mundo do dia, devido a isso, os homens também ficarão gradativamente mais ajustados. Isso é que a gente mais está querendo, é isso. Porque o desajuste é tanto, né? Não pode, pô. Se você é uma pessoa de mais nível, você não pode ser empregado desse cara. Esse cara é que tem que ser o seu empregado, pô, entendeu? Não pode ter Toffoli como presidente supremo. Oh, caramba, esse cara não tem nível para isso. Completamente desajustado as coisas. Em 51 ele falou, por isso, como eu estou escrevendo agora sobre a cultura do ponto, cultura de sul, ponto no centro, até agora só existia a circunferência, não tinha aquele pontinho. Mas o ponto do centro é a origem. No mundo de até agora não era manifestado o poder do Senhor. Isto é, o Supremo Deus, que em termos humanos é o Pai, não havia surgido, somente o gerente. Por isso os deuses de até agora eram gerentes de Deus. Tanto Jesus como Sakyamuni eram gerentes. Jesus dizia Pai do céu, e Pai do céu significa Supremo Deus. Portanto, o importante centro estava totalmente escondido. Só se via a circunferência, só podia se ver até esse ponto. Mas a Igreja Messiânica Mundial possui o poder do Supremo Deus. Trata-se do ponto do centro. Por isso, se compreender claramente que se trata do poder que soluciona a base de todas as calamidades humanas, poderão entender esse ponto em termos gerais. Último ponto. A segunda vinda de Cristo. Em 52 ele escreveu, naquela época havia uma igreja cristã chamada Holiness, dirigida por um indivíduo chamado Shigeharu Nakata. 6 dirigentes dessa igreja foram presos e, por causa de torturas e maltratos, 2 deles morreram na prisão. Na realidade, é como se tivesse sido assassinado. O senhor Nakata também adoeceu e acabou morrendo. Qual foi a causa disso?
é que eles eram partidários da segunda vinda de Cristo. Eles acreditavam nisso. Diziam que a segunda vinda de Cristo seria no país do ouro, que no caso é o Japão. Haviam muitos partidários da segunda vinda de Cristo que afirmavam que ele deveria aparecer no Japão. Havia uma pessoa de Osaka que afirmava que o local da manifestação era sem dúvida em Osaka. Acreditando que ele teria surgido em Osaka, andou até procurando Cristo, sabe? Certa pessoa da igreja Holiness fora indagado: se Cristo surgisse, que afinal seria o mais importante, o imperador ou o Cristo? E ele respondeu: no Japão o imperador é sem dúvida o mais importante, mas em termos mundiais devemos considerar o Cristo acima, pois ele salvará toda a humanidade. Foi malandro, não saiu bem. Essas palavras foram motivo de punição, não saiu nada bem. Naquela época, os militares do Japão acreditavam que o imperador ia realizar o Hakaichu, a unificação do mundo. Portanto, a afirmação de que o Cristo é mais importante que o imperador era uma questão muito séria. Só por isso eles tiveram que encerrar todas as suas atividades. Parece que recentemente recomeçaram suas atividades de forma bem restrita, mas foi realmente um fato lamentável. Sonagata era uma pessoa admirável e o que ele dizia era correto. Entre as igrejas cristãs, a que mais me interessou foi a igreja Holiness. Eu ouvi dizer que em algum lugar foi instalada uma igreja denominada Holiness. Mas nem por isso posso falar claramente sobre isso. Pois dependo da chegada da época do tempo certo. Olha assim, 1951. Desde o início tenho procurado explicar de forma mais próxima possível, mas como a sua profundidade é grande, vou fazê-lo de acordo com o avanço do tempo. Todas as pessoas querem entender o fundo do fundo, os pontos profundos, os pontos misteriosos. Por isso quer simplesmente entender, querer entender, simplesmente entender, não há problema. Mas o mais problemático é querer discernir o bem e o mal, no nível superficial, através de sua pequena inteligência. Se conseguisse entender, se equipararia a Deus. Por isso é lógico, é não entender. E melhor atitude é esperar obedientemente pela chegada do tempo certo. Esse negócio de discernir bem e mal é o maior problema. Quer ver você ver uma coisa acontecer? Como a gente uma vez, eu falei, não sei em que contexto, o pessoal estava falando: oh, esse cara matou essa mulher, não sei o quê, jogou ela lá de cima do... Lembra que deu um... Eu digo, pô, depende, cara, eu não sei o que ela fez nele. Não quero dizer que a atitude dele é melhor, mas ele não soube perdoar, mas ele revidou, quer dizer, como é que você vai discernir agora o que é bem e o que é mal? Né? O cara perde um dinheiro aqui, acabou de sair no banco, perdeu o dinheiro, para ele foi horroroso, mas para o cara que estava necessitando, pegou aquele dinheiro, não foi ótimo, quer dizer, bem e mal, depende, você não sabe dizer as coisas, o que é bem e o que é mal, né? Em 1952, ele falou o seguinte: e Cristo também profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. Está determinado que ele surgirá no país do ouro, isto é, no Japão. O Cristo aqui referido trata-se de Jesus. Cristo e Jesus são duas pessoas diferentes. Cristo surgiu bem antes de Jesus. Portanto, quando se fala na segunda vinda, significa aquele é quem virá. Jesus é filho que nasceu entre José e Maria. É uma história inventada. O fato de que ela foi fecundada pelo Espírito Divino. Não existe uma tolice dessas, Virgem Maria. Por isso, até agora, nem Cristo nem Sakyamuni tinham o poder. Em suma, porque ambos não se uniram, sendo parciais, não tinha força. Um era sol, outro era água. Né? Um era vertical, outro horizontal. Na Bíblia consta que Cristo manifestava, de certa forma, milagres, mas os milagres manifestados atualmente pelos fiéis da Igreja Messiânica são no mesmo nível dos que foram realizados pelo Cristo. Ontem à noite recebi e li o relatório da mesa redonda sobre milagres. Acho que era da turma do Shokai ou Hakai. Os milagres relatados por todos eles eram de tal qual que Cristo manifestava. Aí podemos observar realmente a manifestação do poder, pois Cristo era sozinho. Entre seus discípulos não havia quem realizasse esse tipo de milagre. Por isso, em comparação com o cristianismo, existe essa diferença. Falei agora sobre o poder, mas esse poder, em suma, trata-se do poder de 1%, isto é, o mundo, ou melhor, todas as coisas entrarão num beco sem saída, chegando aos 99%. E aí o poder de 1%, com manifestação desse poder, ocorrerá uma grande mudança, haverá uma reviravolta. Vou pedir para alguém ler sobre
99% e 1%. Vai mandar ler? Tudo bem, então é o que vai ser a segunda parte, mas eu acabo assim. Observando. Antes de encerrar esta primeira parte, se nota que Meixo Sama não foi mencionado em Jeová igual a Miroko Mikami, igual a Kunitoko no Tatino Mikoto, Messias, Unomi no Kami e Segunda Vida de Cristo, foi falado agora. Porém, é conhecido que Micael é o anjo que luta contra o mal. Arcanjo Micael, em um dos seus salmos, Meixo Sama fez uma previsão bastante enigmática que dizia que após a sua partida aqui da Terra, ele ficaria acima do globo terrestre, correndo de um lado para outro, com o intuito de vencer o mal numa atitude semelhante à de Micael. Arcanjo que lutou contra aqueles espíritos que se rebelaram por não deixar de desejarem mais submeter à vontade de Deus. O que se conclui disso é que Meixo Sama vem a ser um novo arcanjo Micael no mundo divino, lutando ardentemente contra as forças do mal que estão sempre agindo para aniquilar os seres humanos, causando-lhes muitos sofrimentos e, consequentemente, impedindo o estabelecimento do reino do céu na Terra. E essa passou a ser a grande missão de Meixo Sama, a partir do momento da sua passagem aqui no mundo terreno para o mundo divino, em 10 de fevereiro de 1955. Deste modo, se pode ver a proximidade de Meixo Sama com Jeová, já que Micael, Cristo, é oriundo de Jeová. É como se fosse assim, eu dei a dica, mas agora, quando eu for tratar a segunda parte, que vai ser sobre Meixo Sama, e aquela deixazinha que eu botei ali, 99% e 1%, a gente vai começar, na próxima quinta-feira, nessa parte de Meixo Sama, falando sobre a bola de luz. E aí, pessoal, ou daqui ou de lá, quem quer fazer pergunta? Aqui foi isso, né? Gente vendo. Só gente vendo. Tá bom. A pergunta pode ser também feita depois, né? Pode. Que você responde no... Fica à vontade aí. Alguém aqui quer fazer algo? Não, é só assim, eu já participei da aula, né, dos livros do Bíblia do século XXI, e isso daí, assim, já foi abordado naquele livro que você mesmo falou, Deus, né? E realmente é uma coisa, assim, difícil da gente acompanhar. São muitas informações, os nomes são muito diferentes, né? Não são nomes simples e tal. Então, assim, eu fico com uma dificuldade... Claro que na medida que você vai ouvindo mais vezes, você vai conseguindo absorver mais, né? Mas era bacana a gente conseguir um dia, que esse era era a minha grande dificuldade quando eu era aluna, para entender história. Porque, assim, as coisas são dadas em recorte, a gente não vê o todo, né? Então seria bacana, assim, a gente colocar tipo um mapa mundi, e a gente colocando, assim, aqueles alfinetes, saiu daqui, veio pra cá, colocar a flechinha, colocar o nome, entendeu? Que eu acho que a gente ganha uma possibilidade de visualizar bem bacana isso. Sabe que é uma das coisas, assim? Porque a igreja, ele fundou uma igreja messiânica mundial. Então, ele menciona também, manda o pessoal para os Estados Unidos, não sei o quê, e fala como é que vai ser o caminho para a construção de solos sagrados. Né? Então, quer dizer, ele está com a mente no mundo. Então, e quando ele começa a contar a história, e com reencarnações, com isso tudo, e vendo assim, cada país tem um nome. O cara foi para lá, agora para o Meixo Sama, nunca teve esse nome, mas sempre existiu o espírito dele, não é? Então, o que nós fizemos aqui foi uma reconstrução, dizendo, esse espírito aí, porque nota que eu já, primeiro que eu escrevi, Mokichi Okada, Meixo Sama entrou no corpo do Mokichi Okada, porque eu acho que eu estou trazendo tantos esclarecimentos que as pessoas não tinham esse esclarecimento, quer dizer, a pessoa separar Mokichi Okada de Meixo Sama, nesse sentido. Depois, a segunda coisa que eu falo, Meixo Sama é Deus Supremo, é outro problema, porque tem gente que entende Meixo Sama não como
Deus Supremo, mas sim como Ser Supremo. Aí alguém que foi atingindo esse nível de Ser Supremo, mas um ser humano supremo. Né? Então, agora que eu estou montando, quer dizer, porque nesse último livrinho foi, não sei, talvez tinha umas 22 páginas, eu acho, se não me engano. Esse aqui já vai ter 36, certo? E quem quiser mesmo pegar a batuta, é aquele volume 1, deve estar por aí. De Deus, é. Pô, aquilo ali eu não sei quantas páginas tem. Muito bom aquele livro. Tá certo? Então, quer dizer, tem muito conhecimento para ser assimilado. Uma das coisas que eu noto vou chutar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem poucos messiânicos no mundo. Entendeu? Se você olhar, eu não acredito que somando esses países todos, que vai dar 1 milhão de pessoas. Messiânicos? Não, acho que não dá não. Não dá não. Em São Paulo tinha 70 mil, se não me engano, o Rio. E o Brasil é um dos mais. E tem mais, né? Tem mais? Imagina, a Tailândia deve ser. Ali é budista, pô, ali deve ter uma meia dúzia de gente. Né? E mesmo no esplendor de Meixo Sama, não tinha tanta gente assim mesmo. Então, quer dizer que os messiânicos são muito poucos. E pior do que isso, eles foram sendo outorgados, mas distantes de ser mamerito. Ou seja, não tinha leitura de estudo, de ensinamento, com uma referência para poder praticar. Então, uma boa parte foi praticando em cima de diretrizes da igreja, de que o seu mestre mandou, fazemos todo. Isso, mas fala aí. O Manuel Ladino, a minha dúvida é, então Meixo Sama é o Arcanjo Miguel? Miguel. É. Também. É assim, Deus tinha que fazer isso, né? Se manifestar. É claro, ele não ia se manifestar, vamos fazer assim, ele não ia se manifestar vou aqui exagerar um pouco, se manifestar no hemisfério sul. O hemisfério sul quase não tem terra, pô. Né? E o que tinha aqui era tudo selvagem, pô. Aí, mas quem quer falar para os selvagens, né? Estou falando assim, exagerando a palavra. Pô. Então, a coisa se começa realmente, é aquele negócio, vai do leste para o oeste, vem do oeste para o leste, entendeu? E para ele passar, o máximo que ele se prendeu foi Não, ele falou da Argentina. Ele já tinha consciência da Argentina e falou que tinha mandado né, o Ricares, mandado ensinamentos e tal. Aqui mesmo, no Brasil, foi todo mundo que conhece o negócio, era uma coisa meio ridícula. Chegou a um ponto que as primeiras pessoas para serem outorgados recebiam uma aulinha. Mas essa aulinha era em japonês, cara. Não faço ideia o que podia acontecer. Eles achavam que lendo, a pessoa acabaria captando o espírito das palavras. Né? Mas foi assim, o pessoal não sabia traduzir as coisas. Né? Mal falava. E quando falava, era só para aquele negócio como a gente vai no... Quero te perguntar uma coisa. Pode falar. Olha só. Você disse que nós somos assim, muito poucos, como messiânicos, né? Comprometidos. Comprometidos, no caso, né? Então, existe uma incoerência. Isso é uma atuação de própria missão. Nós somos poucos, o que adianta ter muito? Né? Sem comprometimento. Porque aqui ninguém está formando, ensinando. Então, está tudo dentro da ordem. Somos poucos, porque o ideal seria a quantidade com a qualidade. Não tem qualidade, não temos quantidade. Você sabe que a minha aflição, eu converso muito com o João, os filhos, né? Minha maior aflição é saber o seguinte, qual é
vou botar a palavra, porque tem a missão global, né? E tem missões menores, né? Pode ser até missão da pessoa ser pai, ser mãe, ser professor, se não ser. Tem essas missões menores, mas eu fico hoje olhando assim, eu não quero fazer nada assim que eu quero canagará, quer dizer, o que Deus quer para mim. E eu não quero botar muita minha vontade. Então, mas eu fico apreciando assim, caramba, está me dando tanto saber. E eu não tenho como, eu distribuo, mas é assim, é muito pouco do que eu poderia fazer. E eu noto que a própria igreja messiânica não quer. Né? Eu fico assim, imaginando, pô, caramba, agora nós vamos passar, o centro vai passar por uma nova fase, a gente vai se reunir em setembro para discutir, né, a questão. O nosso coração seria um manual, que expressaria tudo que a gente... E que estaria coerente, o manual com o site, com o Facebook, estaria tudo assim. Então a gente vai discutir sobre isso, estamos ganhando um número de membros, estamos saindo de 120 para... Já estamos com acho que uns 153, já ganhamos aí 33 membros. Né? É claro que eu não estou assim, achando que isso aí é qualidade máxima, não, mas poxa, o cara querer fazer parte de um grupo, para mim já é um avanço espetacular. Esse pessoal que já é do grupo, você tem algum percentual daqueles que ganharam mais qualidade? É esse que é o problema, porque o que vai ser esse próximo passo? Tentar ver, porque assim, né, nós temos o Facebook, nós estamos fazendo nós já criamos até do Facebook as pessoas que são ativas e inativas, né? Mas vamos simplificar. Tem o Facebook aqui, esses amigos, são 5.000. A gente está deixando com que pessoas sejam membros do CCP, quer dizer, eles têm que ser amigos do Facebook, eles aí viram membro do CCP. Aí dá 153. Mas eu quero fazer isso, que é a diretoria, que eu estou chamando. Espremer para mim. A diretoria hoje constam 9 pessoas. Quer dizer, é claro que a gente vai bater papo sobre isso e tal. Mas nesses 9 pessoas, olha só, 9 pessoas, segundo a minha avaliação, né, não são, porque eu fui lá que nós fizemos, eu convidei essas 9 pessoas e tinha pessoas que eram de São Paulo, mesmo do Rio também, a gente fez em videoconferência. Né? E o que eu falei nessa ocasião? Eu digo, olha, vou tentar descobrir numa palavra o que é que Meixo Sama poderia... Porque assim, eu não recebo coisa... Infelizmente, não tem essa permissão. Mas eu peço e tal, e me veio à luz. O problema, a palavra-chave que eu usei foi sinceridade. E eu bati na tecla o tempo todo, mostrei como foi a minha vida como comunista. Né? O valor, por exemplo, da pontualidade, eu citei isso lá, né? Quer dizer, como é que eu entrei para o MR8? Eu entrei pelo MR8, o cara estava de um lado, do outro, a gente não se conhecia, mas tinha um jornal Hora do Povo de referência, e na hora de falar, vamos se comunicar com o outro, a pessoa dizia horas, minutos e segundos. Aí eu sabia que era o cara. Porque se eu não caísse, desmanchava isso e ia cair em todo mundo. Entendeu? Então, a gente pode ver a seriedade, a sinceridade que a pessoa tinha de pertencer a um partido, porque você estava arriscando a sua vida e a vida dos outros. Ministra, isso não existe na Messiânica. Eu fui criado dizendo assim, eu pertencia a uma coisa dessa natureza. Eu, quando olho para a Messiânica, com os meus olhos de sinceridade, eu acho isso aqui uma comédia. Isso é uma comédia. Essas pessoas não são
não são a nível de sinceridade que eu acredito. E você não está são. exigindo desses 9? Eu não posso exigir, Não pode porque, exigir. não, infelizmente, eu não posso, porque se a pessoa não tem para dar, não tem para dar. Né? Eu vejo, às vezes, algumas conversas da pessoa, como a pessoa se expressa, tipo, nossa Senhora. Eu me coloco nessa hora na posição de Meixo Sama. E hoje, a pessoa estava falando comigo e tal, ele diz assim, o nosso maior problema não está fora, nosso maior problema somos nós. Nós somos fracos. Por isso que a gente não consegue fazer coisas, porque eu quero atingir o quê? Eu ser um centro comunitário. Mas precisa ver, ministro, a vergonha que foi a gente tentar fazer isso. E a gente tentou juntar as mulheres para poderem fazer parte e tal, para não impedir os homens, às vezes, ou ao contrário, né? Porque às vezes a mulher impede o homem. Mas as mulheres, pô, que coisa. Vem, se aproxima aqui da reunião, a gente marcou tudo lá na casa do Flávio. Não, estou bem aqui, pô. Aí começou a conversar com o outro. As pessoas não têm nível, entendeu? Um nível espiritual muito baixo. Então, eu fico assim, com vontade de fazer muita coisa, mas eu vejo a distância que eu me encontro. Então agora é minha tentativa. Eu acho que é porque não está no tempo de Pô, Meixo acho que Sama. não está no tempo. Não está. Não está no tempo. Não, ainda está acontecendo agora, dentro da messiânica, uma Esse limpeza. quiprocó. Esse quiprocó que vai gerar uma limpeza. É. Isso daí a gente tem que entender como desejo Meixo Sama. Então, essa frase que às vezes o Meixo Sama usa, não está no tempo, não posso falar, eu fico olhando assim, pô, eu estou nessa base, mas só que tem que eu estou com 70 e... Se eu fosse viver uns 300 anos, aí eu estava meio contentão, entendeu? Mas, pô, com 74 anos... Ah, você vai durar até uns 120. Eu acho que sim, eu estou fazendo uma força. Que outra coisa que eu faço, mas eu tenho que falar aqui, Meixo Sama sabe disso. Quando alguém ganha aqueles milhões na lota, eu jogo toda a vida. Você sabe que eu jogo. Quando alguém ganha aqueles 30, 70, eu fico com uma raiva danada. Pô, por que não fui eu que ganhei? Porque eu sei que eu ia fazer. Esse miserável não vai saber fazer. Não está no momento. Não está no de momento, Meixo eu sei Sama. disso. Mas eu fico, pô, o que Por eu isso posso que você dizer? não ganha. Por isso que você não ganha, porque você vai acabar torrando esse dinheiro porque não vai acontecer nada. Então, acho assim, espero, mas continua jogando. Ah, sim. Mas sem esse apego, sem essa ansiedade. E quando tem vento, eu fico prestando atenção se não está voando alguma coisa Então, para me pegar, esse é o Meixo premiado. Sama, assim. Agora, a tua parte é jogar. É, a minha parte eu faço. Né? Mas tira a ansiedade, pega pra ele resolve. Mas esse é um hora. Esse é um Tudo ponto, vai se abrir, tudo vai clarear, vai ser assim. esse é um ponto que eu falei. Eu tenho certeza que eu estou aprendendo muito. Quer dizer, então, se eu morrer, eu vou levar isso comigo. Mas eu gostaria de fazer muita coisa para ajudar a desenvolver a obra. Então, se ele entendeu? morrer, ele já vai ficar perto do Joel. Será que ele está me chamando? Pô, vem para cá, calma, Joel, segura as pontas. Você já vai ficar pertinho dele. Mas assim, a Ana me acompanha a ver o que acontece. Olha, Eu leio o desculpa, jornal. Mas eu fico descontraída. Aí eu acho assim, né? Eu leio o jornal e ela vê. Eu pego o jornal, não estou fazendo dali. Eu começo a tirar a coisa e vai. A cabeça não para. Quer dizer, se eu for conversar com alguém, qualquer coisa que eu esteja fazendo me abre muita coisa. Né? Eu devo estar bem acompanhado, eu imagino isso. Você Bem deve acompanhado. Tá mesmo, aproveitar. você tá bem acompanhado. Você deve aproveitar essa Só eu que estou acompanhada. Não é? Só com a Ana 24 horas, você já está garantido. Juliano não está acreditando nisso não, tá, Juliano? Não, eu não dou Tá bola bom, pra isso. sim. Quer dar um rapaz na próxima, né? A próxima, Vai, então, quinta-feira, Quinta-feira. e a segunda parte que a gente vai falar sobre o Meixo Sama. Acho Né? que é Obrigado a Manuel. todos. Né? avisar o Manuel que acompanhou hoje. Ah, tá. Sim.
Tá bom? Então, quinta-feira. Quinta-feira, 7 horas da horas. noite, tá? Quem quiser rever é no Facebook, Ah, né? já tá lá. Já tá direto, Já já tá fica Não direto. sai daí, não. A não ser quando eu faço a bobagem. Aí eu não mandei um tchauzinho pro Alexandre. Alexandre, Berenice. beijo. Berenice. Berenice. Berenice perguntou como é que ela tava. Ah, Berenice perguntou como é que a senhora tá. Eu tô ótima. Fica melhor estraga. Beijo. Beijo, tá bom. A Berenice vê?